Hoje faz 5 anos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Todas as reportagens sobre a data dizem que falta responder quem mandou matar Marielle e por quê. Realmente, as conturbadas investigações não chegaram a essas respostas. Já foram 5 os delegados conduzindo o caso, 3 grupos de promotores. E embora os suspeitos de executar o crime estejam presos, a motivação e os mandantes ainda não foram apontados. Mas cá entre nós, eu sei por que mataram a Marielle. E você também sabe. O meio é notícia, o meio é opinião, o meio é memória. O nosso trabalho também é lembrar você de fatos marcantes, como crimes não resolvidos. Assine o meio e não se esqueça do que importa. Aqui não vai se cometer qualquer leviandade de acusações e deduções só com base em convicção, sem provas. Vamos nos reservar a tratar de Marielle por seu cargo político, mas já registrando que a família de Anderson Gomes merece, da mesma forma, respostas e justiça. E vamos falar mais no plano simbólico, do que se tentou apagar quando Marielle Franco, vereadora do PSOL, foi assassinada. Em março de 2018, o Brasil assistia à oficialização de uma pré-candidatura assumidamente de extrema-direita à presidência. Uma semana antes do assassinato de Marielle, o Jair Bolsonaro se filiava ao PSL, em Brasília, sob gritos de mito e com um discurso homofóbico, transfóbico e despudoradamente agressivo. Entre as frases de Bolsonaro estiveram a seguinte, sempre em aspas: um pai e uma mãe preferem chegar em casa e encontrar o filho de braço quebrado por ter jogado futebol, ao invés de brincando de boneca por influência da escola. Outra. Falam jocosamente que sou apoiado pela bancada da bala. Essa bancada vai aumentar, vai virar a bancada da metralhadora. Violência se combate com energia e, se for o caso, com mais violência. Só tem uma maneira de essa bandeira ficar vermelha, com o meu sangue. Bolsonaro ainda disse que não negociaria uma vírgula com parlamentares de partidos como PT, PCdoB e PSOL. Abre aspas de novo. Quem reza nessa cartilha da esquerda não merece conviver com os bens da democracia e os bens do capitalismo. Era esse o clima político do Brasil, que ainda vivia a tensão da iminente prisão de Lula e da criminalização da política, principalmente da esquerda. O país havia chegado a 2018 sem punir o deputado federal que defendia tortura e torturadores. Fazia mais de 10 anos que José Padilha apresentava em larga escala a mentalidade Capitão Nascimento, que guia parte dos brasileiros. E 10 dias antes do assassinato de Marielle, uma pesquisa Ibope revelava que 50% dos brasileiros apoiavam o mote bandido bom é bandido morto. Um mês antes de Marielle levar 4 tiros na cabeça, o Rio sofreu uma intervenção federal na segurança pública, sob ordens do então presidente Michel Temer. O comando da intervenção ficou nas mãos do general Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro no ano passado. Bolsonaro foi contra a intervenção e Marielle também era contra, mas como absolutamente tudo em suas vidas, por razões diametralmente opostas. Bolsonaro queria que os militares tivessem carta branca para matar na favela. Marielle temia justamente isso. Adivinha quem estava certo? Marielle nasceu e se criou na Maré. Se estivesse viva, teria visto, por exemplo, como as operações policiais no complexo aumentaram em 145% em 2022 em comparação com 2021 e resultado em 27 mortes. Saberia que 9 entre 10 dessas mortes têm indícios de execução, que das vítimas 97% eram homens e entre eles 81% pretos ou pardos. Teria visto que 62% das operações ocorreram perto de escolas e creches. Marielle conhecia a violência de perto e por isso procurava soluções tão complexas quanto o problema.
tão complexas quanto a ideia de creches noturnas para quem nas comunidades tenha emprego como segurança ou faxina na madrugada, coisa que só quem conhece bem a rotina da favela é capaz de propor. Ela era uma incansável defensora dos direitos humanos, incluindo o direito dos policiais. E isso é algo incompreensível para a extrema-direita. Porque eles não compreendem, eles não acreditam que exista. Então, depois do assassinato de Marielle, essa gente iniciou uma campanha de destruição da sua luta e da sua história, dizendo que ela era associada a bandidos. É lamentavelmente um clássico do reacionarismo. Se a pessoa busca entender as razões socioeconômicas da violência, para além da vagabundagem, é imediatamente taxada de cúmplice, de conivente. É assim que os ativistas de direitos humanos são criminalizados. E não à toa, contando com Marielle, 174 defensoras e defensores de direitos humanos foram mortos só entre 2015 e 2019 no Brasil, de acordo com um levantamento da ONU. Foi nessa esteira abjeta de notícias falsas sobre a trajetória de Marielle e de distorção do que faz um ativista de direitos humanos que Bolsonaro se esquivou de sequer lamentar protocolarmente o assassinato de uma política de seu estado. Os outros 12, então pré-candidatos, se manifestaram. Bolsonaro alegou que seria polêmico demais. Se há algo de que o ex-presidente não possa ser acusado, é incoerência. Porque menos de um mês depois do assassinato de Marielle, 2 ônibus de uma caravana de Lula foram alvejados com tiros no Paraná. E Bolsonaro também foi o único a não condenar o atentado. Ao contrário, falou em vitimização do PT. As notícias falsas em torno de Marielle foram tão vis que chegaram a afirmar que ela havia sido casada com o traficante Marcinho VP. Sabe quem espalhou essa? O então deputado federal Alberto Fraga, velho amigo de Bolsonaro. A desembargadora Marília de Castro Neves, autora de mais mentiras, foi absolvida pelo STJ pelo crime de calúnia. Marielle era uma mulher negra, lésbica, vinda de favela, militante, progressista, encarnava em sua mera existência tudo que a extrema-direita abomina, que a extrema-direita quer eliminar. E não bastasse, era atuante na fiscalização do trabalho da polícia e de seus 2 braços criminosos, os policiais que executam jovens negros nas favelas e os policiais que se convertem em milicianos. Tanto um quanto o outro grupo, e nem sempre se tratam de grupos distintos, são amplamente defendidos pelo bolsonarismo, historicamente. O executor de Marielle, Rony Lessa, era vizinho de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra. Enquanto admite ter sido ajudado por Bolsonaro a conseguir uma pensão, Lessa jura que mal conhecia o ex-presidente e joga no colo de Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, a mentoria do assassinato. Nóbrega e suas ligações com a família Bolsonaro rendem outro longo vídeo. Mas só um capítulo para ilustrar. Quando era deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro empregou a mulher e a esposa de Adriano em seu gabinete. Adriano foi morto numa troca de tiros com a polícia da Bahia, enquanto estava hospedado num sítio de um vereador do PSL. Há 2 dimensões para o assassinato de Marielle. Uma, da segurança pública, com toda a sua complexidade, para além do mais arma na mão da população e mais policial exterminando geral. E outra, da mentalidade reacionária, que não aceita a liberdade de uma mulher plena de seus direitos. O bolsonarismo condensa as duas. E nas duas, a vítima são os direitos humanos e seus defensores. Foi tudo isso que tentaram exterminar ao assassinar Marielle. E é por isso que resolver seu assassinato é tão fundamental. E todo o esforço do novo governo nesse sentido é bem-vindo. Mostrar que esses princípios não podem ser extintos ou violentados impunemente pode ser o sinal definitivo que nos separa da barbárie.